Gravação de novo. Então, virar um pouco para mim. Então, tô falando a vocês. Onde eu estava? Esse computador é do serviço, aí toda hora ele trava. Trava não, bloqueia. Aí assim. Tava falando então, é o que, João? Fornecedor, né? Gratuidade, né? Então, gratuidade, uma amiga minha, ela entrou num desses programas para... Deixa eu pegar por aí. Pra não quer aparecer, licença. Pô, eu faço. Não, faça você, vá, por favor. Bote aí. Valeu. O médico mandou emagrecer. Aí assim. Tem que entrar no cancerígeno, né? Na hora que disserem que isso faz mal mesmo. Eu vou ficar que nem o cara que fumou, ou parou de fumar, sei lá. Então assim. O que é que acontece? Eu tava falando a vocês. Então, essa situação de gratuidade, a amiga minha mesmo, ela entrou, né, num programa desse, serviço de telefonia. A operadora deixou ela testar um tempo, mas dava muita coisa errada. Aí teve um advogado que chegou e mandou pra ela um kit desse que eu falei, né, um cara novo, iniciante e tal. Ela ganhou dinheiro. Ela mesmo ganhou R$2.000, né? E ficou com uns 600, 700 reais dela. Beleza. E era gratuito. Mas não funcionou, não tem o que ver. A própria empresa, antes da galera, assim, a galera pôs mandou a procuração, ele entrou com as ações. A própria empresa ia lá e oferecia, logo no início, uns R$2.000 para parar com a ação. Pronto. Ela falou para mim, João, gostei de processar, quero processar mais. Eu digo, não sendo a mim, pode ficar à vontade. Bom, então assim, aqui já vimos então um fornecedor, né, também instituições financeiras. Aí remeto ao que eu falei no início da aula, né, no iniciozinho da aula, né? E também são fornecedores, né? Também são aquelas... Botei aqui, pessoas criadas pelo Estado. Por quê? Porque é uma miríade, né? Em geral podem ser empresas públicas, sociedade de economia mista, ou até partes do próprio Estado, porque, por exemplo, tem prefeitura, principalmente de cidade pequena, que não cria, né, uma empresa própria, tem assim um serviço de abastecimento de água. Aí ela é a fornecedora, não tem o que ver, né? Então a gente tem até uma principiologia própria em relação ao serviço público, né, para que o consumidor ele não fique desamparado em razão disso. Dúvidas aí? Ainda não? Nenhuma? Tranquilo? Seguindo, vamos ver aí que é assim, a par da relação de consumo, ou melhor, da relação de consumo, melhor dizendo assim, a par desse universo de relações de consumo, desse universo geral de relações de consumo, nós temos que ficar atentos que há esse tipo de microsistema, entendeu? De alguns tipos de relações de consumo. Uma delas é justamente essa.
de relação de consumo de serviço público, em que a fornecedora, o fornecedor, ele está sujeito a toda uma normativa própria de, digamos assim, proteção a mais, uma proteção suplementar ao consumidor. Um dos exemplos é da necessidade de aviso prévio quando do fornecimento, ou melhor, da suspensão do fornecimento do produto. Quando é que vai acontecer isso? É basicamente quando o consumidor não paga, né? Trabalhei na Embasa. Trabalhei como advogado da Embasa uns 4, 5 meses. Foi dose. Porque basicamente era direto. Os consumidores alegando que teve problema nisso, problema no hidrômetro. E toda hora o juiz dava liminar para não parar o fornecimento. E invariavelmente, se parasse o fornecimento, vinha a condenação por dano moral. É o caso de dizer, para a empresa que está responsável por um fornecimento de um bem tão vital, né, quanto a água, para parar um fornecimento desse sem haver um dano ao consumidor, possibilidade do consumidor alegar um dano, é preciso que haja realmente uma prova cabal de que o consumidor usou aquele serviço. E aí, às vezes é difícil, porque o camarada alega que teve um vazamento ali, aqui, acolá. Como é que vai, né? Na Embasa tinha uma coisa curiosa, inclusive, que é assim, lugar alto, do lugar alto para o lugar baixo, mesmo que não esteja correndo água, corre vento. E o vento faz girar o hidrômetro. Então, às vezes, o cara, num lugar assim, tipo Lençóis, a gente tinha lá, inclusive, ação civil pública, uma promotora nova, até eu fui lá e tal, também era novo na época. Aí eu cheguei e falei, cara, é melhor fazer um acordo aqui, porque isso aqui vai dar uma bronca, não tem como correr dessa condenação. E aí ela pedia ainda para pôr umas válvulas para evitar que o vento, né, corresse pelo sistema. O engenheiro-chefe disse, rapaz, a gente vai ter que esburacar a cidade toda. Falei, ou isso ou deixa de cobrar. Bom, então assim, é um microsistema, o de fornecimento de serviço público. Outro microsistema, que a gente já viu também, é o dos bancos, né, das instituições financeiras. Por quê? Porque, como a gente já falou, elas estão sujeitas a uma ampla regulação por parte do poder público que afeta também o consumidor. Então não é dizer, como a gente já falou aqui, deixou claro, que as instituições financeiras estão sim sujeitas à defesa, à regulação, à normativa da defesa do consumidor. Estão sim sujeitas a ela. Agora, não se pode deixar de considerar que há toda uma normativa própria, que, por exemplo, o consumidor deixa de pagar a um fornecedor naquela data, né? O que é que vai incidir? 2% de multa apenas, juro máximo legal, né? Que também não é tão alto, é o dos tributos da Receita Federal. E pronto, né? Atualização monetária, depender, e outros juros, se for o caso, quando entrar na justiça passa a ser assim.
Mas acabou aí. Então, pronto. Agora, banco não, né? O banco tem lá a normativa dele do tanto de cobrança de juro que tem antes e do tanto de cobrança que tem depois. E via de regra, os tribunais não mandam parar, entendeu? Porque é comum a alegação pela qual o contrato bancário ele se exaure quando o consumidor, né, o cliente do banco, não faz o pagamento na data acordada, né? E dali aquele valor passaria a ter a incidência dos juros máximos legais, como para todo quanto é fornecedor em geral. Mas os tribunais consideram que não. Porque se fosse assim, haveria até talvez realmente um prêmio a quem parasse de pagar o banco, né? Embora, por outro lado, você vai considerar que aquele contrato ele vai se protrair ainda para depois da sua execução ad eterno. É complicado, mas os tribunais consideram que continua valendo a cláusula, né, que estabelece cobrança de juros bancários, que aí, sei lá, a estratosfera é o limite, né, principalmente, em se considerando que são juros compostos, no mês a mês. Einstein já dizia que a composição de juros era a força maior que poderia existir no universo, né? Então, o que é que ocorre? Os bancos também seriam um microsistema jurídico sujeito a regras próprias. Outros desses microsistemas é em relação à internet, né? Teria um de serviço público bem próprio, que seria das telecomunicações, que está sujeita à Lei Geral de Telecomunicações. Em relação a isso, ocorre uma coisa curiosa. Quando a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, foi editada, foi o que, João? Nos anos 80, não foi? Eu já trabalhei tanto com essa lei, trabalhava com ela no Congresso não, desculpa, no Planalto. Deixa eu ver aqui, Lei Geral Telecomunicações. Aqui, 9472 de 97. Quando ela foi editada, a internet ainda estava engatinhando. Os celulares eram tijolões. Se lembram disso? Se é que tem alguém aí tão antigo assim. Você andava com ele na cintura. Era um status danado, porque cada bicho daquele custava o valor de um carro. E as contas eram enormes, eram absurdas. E outra, você pagava para quem lhe chamasse quando recebesse uma chamada. E ainda não tinha identificador, você não tinha como saber. Você não dizia seu número para todo mundo, não. Você dizia seu número somente para aquela pessoa com quem era importante falar. E você ainda dizia assim: não passe o número para ninguém. Nessa época, fala baixo, eu tinha uma namorada, né? Aí assim, ela chegou a descobrir meu número. Ah, mas era um horror. Me ligava toda hora. Aí eu dizia assim para ela: cara, isso aqui não é um controle remoto. Pare de ficar me ligando. Aí ela o tempo todo: tá onde? Tá onde? Tá onde? Até que eu disse assim: porra, longe de você. Mas basicamente,
o que é que havia naquela época? A ideia que os celulares continuariam sendo, né, um produto de luxo, algo que estaria, digamos assim, à margem do sistema de telecomunicações, e que esse sistema, seria ainda formado amplamente pela telefonia fixa, né? E aí, a Lei Geral de Telecomunicações, o quadro geral de outorgas, que seria, digamos assim, a forma pela qual as empresas que viessem adquirir blocos de privatização poderiam, né, assim, ampliar os seus serviços e tal, foi todo voltado para a telefonia fixa. Então, toda a proteção que se queria dar era dada apenas à telefonia fixa. Tem situações na LGT, por exemplo, como a proibição do chamado subsídio cruzado. E como se achou que não haveria uma situação como a atual, em que todo mundo tem celular, né? O cabeamento que seria da telefonia fixa hoje em dia é usado apenas para a internet, para propiciar o Wi-Fi, né? Basicamente quase ninguém tem telefone fixo em casa. Ninguém nem quer levantar para atender um telefone. Eu nem sei se alguém vende telefone sem fio, mas nem sei se fabricam. Então achavam que a telefonia móvel iria ainda ser algo extravagante, ser algo apenas para ricos. Hoje é o contrário, né? Todo mundo tem seu celular, seu smartphone. E somente quem tem alguma necessidade é que tem um telefone fixo, ou empresas que usam um sistema de telefonia fixa, empresas, serviço público e tal. Aí, essa situação, por exemplo, da proibição de subsídio cruzado, ela não vigorou para a telefonia móvel, o que fez com que a telefonia móvel passasse a ser muito mais, mas muito mais lucrativa que a telefonia fixa, que contribuiu também para que a telefonia fixa ficasse na berlinda, e hoje em dia a gente tem a telefonia móvel como um dos setores, uma das indústrias, pode-se dizer, de maior faturamento do país. O que é o subsídio cruzado? O subsídio cruzado, basicamente, é a possibilidade de se cobrar menos de uma faixa de consumidores em detrimento de outra. Como é que isso ocorre na telefonia móvel? Se eu pago uma conta de mais de R$ 300, como diz um amigo meu, pô, João, é um carro, dá para pagar um carro. Tá, mas vai fazer o quê? Você não quer ficar sem internet na rua? Você precisa, né? Nem, sei lá, em outro país quando você viaja. Então, o valor está previsto isso tudo, né? Aí, assim, quando você paga uma conta maior, os caras na prática lhe dão um smartphone. Tinha época que davam, né? Hoje em dia, acho que ainda dão para quem paga uma conta muito alta, mas basicamente pode comprar com tudo quanto é desconto, né? Aí você consegue um smartphone melhorzinho. Falando ser de ponta, né? Essa época, né, de auxílio emergencial, cara, como a galera comprou iPhones, eu nunca vi.
O pessoal pegava o auxílio, juntava dois e comprava um iPhone recondicionado. E é engraçado que tem que ser iPhone, viu? Eu mesmo não ligo pra isso. O meu é Qual é essa marca mesmo? É um S9 Plus, sei lá mais. Que é um smartphone legal, pra mim tá bom. Aí, ó, até agora tá gravando a parada aí. Não acabou a bateria, não acabou a memória. Mas assim, então, o que é que acontece? O cara que paga mais, ele tem acesso a um produto mais barato do que quem paga menos. Quem paga menos tem que pagar o valor de loja mesmo e pronto. Para a telefonia fixa havia uma proibição disso. Se houvesse uma comunidade em que poucos usassem telefone a ponto de dar lucro para a operadora, essa comunidade não poderia ter uma cobrança de tarifa maior do que aquela outra região de consumidores de uso intenso, né, de uso amplo, de uso que resultasse em um faturamento muito maior para a operadora. Isso não aconteceu em relação a... Né, e outra, ainda que a comunidade fosse pobre e tudo, a operadora era obrigada, de acordo com o plano de outorgas, a instalar orelhões e tal, né? Quanto à telefonia móvel, como ninguém fez isso aí vem uma outra questão, que é o conceito de marco regulatório. Como ninguém fez isso aí, né? Você passa por regiões pobres, né? Como a gente quando vem pela 101 daí para Salvador, e você vê que é comum passar por cidadezinhas pequenininhas e não ter nem operadora direito. Por quê? Porque elas só instalam antenas se forem ter lucro. Se elas verem que lá o pessoal compra o chip e nunca recarrega, oxe, deixa lá, ué. Né? Então é aí que entra o que se chama marco regulatório. O marco regulatório, ele foi amplamente protetivo quanto ao que depois veio a se extinguir, a deixar de existir, que é a telefonia fixa. E ele veio a ser mínimo, né, sem amparar consumidor algum, em relação ao que todo mundo hoje tem, que é a telefonia móvel. Então aí é bambá. Não tenho dinheiro para comprar. Aí só tem um jeito. Peça seu auxílio, espere 2 auxílios para ver se compra um iPhone recondicionado. Então é esse o conceito de marco regulatório. Eu costumo, quando dou aula, costumava, né? Será que vai ter aula presencial ainda? Próximo semestre? Eu não desgosto não, sabia? Eu gosto do contato com vocês. Estão todos me ouvindo? De vez em quando é bom perguntar. Tá todo mundo aí? Sim, professor, estamos. Pronto. Então, assim, eu gosto da aula presencial, é bom. Agora, qual é o risco da galera gostar e isso aí vira moda, viu? Não sei se pra vocês é bom. Professor em sala de aula, acho que aprende mais, né? Mas vamos lá. Aí o que é que acontece? O que é que eu faço quando eu falo devagar, né? Para o cara escrever se quiser. Agora, como a gente está dando aula aqui e tal, pode até tentar ver aqui, se botar aqui no Google, que é melhor do que eu tentar dizer da minha mente. Conceito de marco regulatório. É um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores, nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. O que esse conceito não está falando,
Que é assim, eu falava devagar, né? Porque isso é importante saber e tal. Defesa do consumidor tem a ver com isso. Para o cara, a pessoa, o aluno notar. E aí depois ele ficar com isso anotado, porque eventualmente cai na prova, né? E pergunta e tal. Mas esse semestre está diferente, eu acho que não vou fazer isso não. É porque vou falar devagar para aqui, para vocês copiarem aí, sei lá. Se quiserem, tudo bem. Mas, basicamente, o marco regulatório, sendo assim esse conjunto, o que aqui não está falando é o seguinte, é que ele engessa o setor, entendeu? Porque ele cria uma perspectiva de investimentos para os agentes econômicos que estão no setor, para os fornecedores, e esses fornecedores, então, eles vão se preparar e vão fazer esses investimentos, vão ter essa perspectiva de rentabilidade, de modo que o poder público não vai poder, o poder público, o ente público regulante, ele não vai poder criar óbices, criar normas que resultem em um ônus maior, um ônus extraordinário para o setor, né? Além daquelas já postas no marco regulatório. Aí um princípio da não surpresa para o fornecedor. Estão entendendo? Você não pode criar uma situação em que o camarada diz, então eu vou precisar, vamos dizer, de investimento de 10 bilhões. E de repente, pô, no meio do caminho, uma norma que diz, agora passou para 2 e 13, entendeu? Não. O que há aí, a gente se batia muito com isso lá no Planalto, é a possibilidade de exigir uma melhoria que tenha sido criada e que, uma vez instalada, vai resultar até em uma maior competitividade e, em médio prazo, mesmo uma maior lucratividade para os fornecedores. Não é isso? É um exemplo aí a evolução da compactação de dados pelos sistemas de telefonia. Que como é que era antes? No sistema analógico funcionava como um rádio. Por que celular? Porque você tinha, digamos assim, a conexão com a antena dentro de uma célula. E na hora que houvesse, digamos assim, a passagem para a região de outra antena, para não cair a conexão, para não cair a ligação, coisa que até hoje cai. Aí aquela antena comunicava às outras que estava perdendo o sinal para que essas outras antenas recebessem a célula de comunicação sua com a antena através do celular. Então, por isso o nome celular, né? Então antes isso era analógico, o que havia era uma conexão de sinais de rádio. Rádio pura e simplesmente sem compactação nenhuma. Aí começou, né? A primeira compactação, nem lembro como é que chamava. Depois veio a 3G, hoje em dia está na 4G, né? Tá agora para ter a 5G, que os chineses estão se batendo lá com os Estados Unidos, porque o sistema chinês parece que eles patentearam, esse é o detalhe, né? Eles também não estão agindo fora das regras, né? Então, assim, esse sistema 5G, que a Huawei, né? Huawei patenteou, ele é muito melhor, pelo que todo mundo fala, do que os outros sistemas que possam ser ainda desenvolvidos. O que os americanos estão fazendo ao tentar emperrar a regulação é ganhar tempo para que os chineses não ganhem de assalto o sistema de comunicação dos próprios Estados Unidos, né? Vamos falar muito sobre isso, senão aí eu passo a aula inteira.
Mas basicamente existe sim a questão da espionagem, né? Quem já viu os filmes falando da vida do Edward Snowden sabem que não é ficção científica. Existem softwares que mesmo com o computador desligado faz essa câmerazinha funcionar. E aí o cara vê tudo que pode e que não pode. Então tem realmente essa questão da espionagem, né? Quem dominar o sistema 5G vai ter uma porta, como se fala, um cavalo de Troia, uma porta aberta para cavalos de Troia, que são aqueles módulos que se põem em sistemas de informática que possam propiciar esse tipo de espionagem. Bem, então assim, esse seria o conceito de marco regulatório, essa situação em que ele basicamente engessa, né, a possibilidade de exigência por parte do poder público, ainda que com algumas condicionantes, como essa possibilidade de admitir, de exigir que essas inovações venham a ser adotadas em benefício do consumidor e, em última análise, até em benefício da lucratividade, da própria lucratividade das empresas. Seguindo aqui, oxe, perdi a conexão, pô. Tinha perdido a conexão, mas parece que voltou, né? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Sim, professor. Tranquilo. Mas vocês me ouviram até onde? se ninguém lembrar. Aí fica difícil. Mas basicamente eu estava falando aí do marco regulatório, né? Vocês ouviram, né? Tudo bem, né? Deixa eu ligar aqui o chat que sumiu. Está travando bastante. Aqui diz que eu tô com um sinal bom, viu? Se continuar travando, vocês me falam que eu mudo o computador de lugar. Mas eu boto mais perto do Wi-Fi. Mas lá tá complicado. A minha filha também tá tendo aula lá. E a aula dela é bem mais barulhenta que a de vocês. Aqui é uma paz. Lá toda hora os menininhos falam e tal. A professora dá uns gritos pra mandar todo mundo calar a boca. Então, assim, o que é que ocorre quanto às relações de consumo? Podem ser relativas a produto ou serviço, né? Às vezes é produto e serviço. Por exemplo, alguém pede para casa ser pintada, né? Um serviço, mas que envolve o fornecimento do produto. Tentar andar mais rápido agora. Na sequência, a lei fala na política nacional das relações de consumo. Qual é essa política? Como é que funciona isso? O código ele fala pouco, ele passa a falar em princípios. Na verdade, essa política significa que falar dessa política significa que não só a União, como também tudo quanto é ente federado, inclusive municípios, vão ter competências concorrentes em relação à defesa do consumidor. Então, todos podem legislar, todos podem regular a defesa do consumidor, né? Há uma competência legislativa concorrente aí.
E todos podem também, dentro do princípio da ação governamental para o amparo, para melhor defender o consumidor, todos podem também, né, criar instituições nessa defesa. Quem são? São os PROCONs estaduais, né? E no âmbito federal, as várias agências reguladoras desses vários microsistemas que a gente viu, e em especial o CAD, né? O CAD Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele tem uma lei aqui no Sistema Nacional, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, que tem o Conselho Administrativo de Direito Econômico, ou melhor, de Defesa Econômica, mudou o nome, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e uma Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O CAD, ele vai ser um órgão colegiado que vai atuar na regulação. E essa Secretaria de Acompanhamento vai fazer as vias de sua Secretaria Executiva, né? Vai fazer a execução, vai implementar as decisões do CAD. De modo que o CAD, ele não é propriamente um órgão de defesa do consumidor, mas ele é importante na defesa do consumidor na medida em que ele garante que haja uma livre concorrência no país. Então, quando empresas que possam peraí, agora a palavra ficou difícil. Vou até ver aqui com a que escreve. Tem tempo que eu não dou essas aulas. Embarcar. Assambarcar é uma palavra estranha, né? Esdrúxula. Assambarcar. Mas é assim que está na lei. Quando duas ou mais empresas elas fazem algum tipo de acordo ou fusão pela qual possam assambarcar um mercado relevante de bens ou serviços, elas têm que passar essa intenção, os atos que vão resultar nesse assambarcamento, para que o CAD aprove.